Salve, salve família! Professor Leonardo Lacerda. Nesse vídeo nós vamos resolver o nosso terceiro simulado de matemática voltado para o concurso da PM de Alagoas. Na primeira questão nós temos o seguinte: uma empresa avalia decisões de investimento, financiamento e registro contábil de suas operações, considerando o regime de juros compostos e a estrutura de fluxo de caixa. A partir da situação hipotética precedente, julguem o item a seguir. Se o investimento sofrer valorização de 20% em um período e no período seguinte sofrer desvalorização de 20%, então, ao final do segundo período, o investimento retornará exatamente ao seu valor inicial. Vamos lá, senhores. Aqui é bem simples essa questão, beleza? Eu vou iniciar esse fluxo de caixa, enfim, com um determinado valor C, beleza? Aí aqui vai ocorrer o quê? Um primeiro período. Ao final desse primeiro período, ocorreu uma valorização de 20%. Tranquilidade? Então, neste ponto aqui, eu vou ter 1, que se refere ao 100% na forma decimal, né? Desse capital, sendo que existe o quê? Mais um acréscimo de 20%, que 20% no formato decimal é igual ao quê? 0,2, beleza? Então, eu tenho que pegar isso e multiplicar aquele capital que eu tinha ali inicial. Tranquilidade? Então, senhores, para ser mais rápido aqui na expressão, basta a gente fazer o quê? Jogar 1,2 que multiplica C. Então, depois do primeiro período, esse é o valor que eu tenho. Tranquilidade? Aí depois ocorreu o quê, senhores? Passou o segundo período, sendo que nesse segundo período ocorreu uma desvalorização, beleza? Em relação ao valor que eu tinha ali ao final do primeiro período. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1, em vez de somar com mais algum percentual, se fosse valorização, eu tenho que subtrair. E quanto? De 20%. Então, seria 1 menos 0,2, que seria 100% menos 20%. Que vai multiplicar o quê? Que vai multiplicar o valor que eu tinha ao final do primeiro período, que é 1,2 vezes C. Beleza? Então, observe que essa expressão aqui vai resultar em 0,8, que multiplica 1,2, que multiplica C. Então, nós temos praticamente que fazer essas contas aqui. Ó. Quanto que vale 0,8 vezes 1,2? Certamente isso aqui, senhores, não vai dar exatamente o seu valor inicial, ou seja, não vai resultar em 1, porque o valor inicial é 1 vezes C, lembra? O número que aparece aqui é 1. Mas, professor, não consegui enxergar isso. Tranquilo, faz as contas aqui, ó, rapidão. 0,8 vezes 1,2. 16, vem 1, 9, e aqui tudo zero, beleza? Então, 6, 9, 0. Duas casas decimais após a vírgula, vai ficar com 0,96. Então, eu vou ter 96% no caso, né, daquele capital que eu tinha inicialmente. O que torna essa primeira questão, ela o que, senhores? Errada, porque ela fala que eu ficaria exatamente com o meu valor inicial, como se nada tivesse ocorrido. E está errado porque ocorreu um decréscimo, no caso, de 4%. Beleza? Uma desvalorização de 4%. Então, primeira questão, errada. A segunda questão, nós temos o seguinte. Um investimento que dobra de valor em 2 períodos, sob juros o quê? Compostos, apresenta uma taxa de crescimento superior a 40% ao período. Vamos lá, senhores. Qual a fórmula do montante de juros compostos? M é igual ao capital investido, 1 mais I elevado ao quê? NUT, beleza? Que é o tempo. Lembrando que a taxa efetiva aqui tem que coincidir com o período que nós estamos utilizando, beleza? Vamos lá. Ele fala que dobra de valor em 2 períodos. Então, se eu iniciei com C, depois de 2 períodos, eu vou ter quanto de montante? 2 vezes C, que é o que eu tinha antes, mais o quanto eu ganhei. Eita, quase deu um nó na língua. Que para dobrar de valor, esse acréscimo tem que ser exatamente no mesmo valor. Tranquilidade? Então, o montante, ó, 2C, isso vai ser igual a C, e vai ser igual ao quê? 1 mais I, que é a minha incógnita. Cadê o marca-texto? Está aqui. Essa é a incógnita do jogo. Elevado a N, sendo que ele fala o quê? Em 2 períodos. Então, isso aqui é ao quadrado. Beleza? Então, observe que esse capital eu posso simplificar com isso aqui. Vou passar dividindo, eles vão embora. E eu vou ficar com 1 mais I ao quadrado igual a 2. Beleza? Então, observe, senhores. Daqui eu posso fazer o quê? Eu posso tirar uma raiz quadrada de ambos os lados. Esse ao quadrado morre com esse radical. E eu vou ficar com o quê? Com 1 mais I igual
a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente o quê? 1, até eu esqueci, 1,42, 41, um negócio assim. Eu acredito que é 1,42. Vamos aproximar para 1,42, tranquilidade. Então daqui, senhores, observem. I vai ser aproximadamente o quê? 1,42 menos 1, que é aproximadamente o quê? 0,42. Então observe, a taxa de juros I, ela é aproximadamente o quê? 42%, beleza? A questão fala, não de uma maneira exata, corresponde a tanto. Ele fala que essa taxa de crescimento ela é superior a 40%. Então, independente se aqui seria 1,41, 1,42, eu sei que vai ser superior a 40%. Isso não vai interferir em nada nessa nossa questão, beleza? Então, qual que é a nossa conclusão da segunda questão? É superior a 40% ao período, está correto, beleza? Segunda questão, vai lá e marca ela como correta. Na terceira questão, nós temos o seguinte: suponha que, em um ambiente inflacionário, o investimento tenha rendido uma taxa nominal de 21% ao ano. Então vamos já marcar isso aqui. Taxa nominal de 21% ao ano. Nessa situação, caso a taxa real de juros no período de um ano tenha sido de 10%, é correto afirmar que a taxa de inflação nesse mesmo período, ou seja, por ano, beleza? Foi igual a 10%. Senhores, essa questão aí eu aposto muito que vai cair nesse concurso, beleza? E você precisa memorizar aquela expressão que fala que o quê? Que a taxa real, ela vai ser 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a taxa lá de inflação, menos 1, beleza? Então, o que a questão quer é esse bicho aqui, ó, essa taxa aí. Então, para a gente isolar ele nessa expressão, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar esse menos 1 para o outro lado. Então, vou ficar com R mais 1, igual que 1 mais N, dividido por 1 mais I. Então, note que, para isolar a taxa de inflação, eu faço o quê? 1 mais I, passo ele para cá multiplicando tudo isso, e isso passo para o outro lado dividindo. Então, 1 mais N, dividido por, vou colocar aqui, 1 mais R, e para isolar esse bicho aqui, eu vou ficar com o quê? Que I é igual a 1 mais N sobre 1 mais R menos 1. Beleza? Então, note que eu conheço todos esses valores aqui, ó. A taxa nominal e a taxa real de juros, beleza? Então a taxa de inflação vai ser como? Vai ser obtida com 1 mais essa nominal é 21% ao ano, então já coloca 0,21. A real foi 10%, então 1 mais 0,1 e aqui menos 1, beleza? Então essas são essas contas aqui, ó, 1,21 dividido por 1,1 menos 1. Tranquilidade, senhores? A gente precisa agora fazer essas contas, né? É chatinho quando cai isso em prova, perder tempo com essas coisas, mas tem que fazer. Vamos lá. Ele fala que... Como é que fala? Ele fala que isso aqui, a taxa de inflação, foi igual a 10%. Beleza? Vamos lá. Ele está dizendo, presta atenção, vamos ver um jeito mais rápido. Ele está dizendo que isso é igual a 10%, ou seja, é igual a 0,1. Mas dá para a gente desenvolver ainda essa expressão do lado esquerdo, ficando com o quê? Vou colocar aqui, ó. I é igual a 1,21 menos 1,1 dividido por 1,1. Beleza? Que isso é igual ao quê? 1,21 menos 1,1. Aqui dá 1 e aqui 0. 0,11. Ok? 0,11 sobre 1,1. Ele fala que isso aqui é exatamente igual a quanto, senhores? Exatamente igual a 0,1. Vamos só fazer uma análise, né? Porque se isso é igual àquilo, se eu pegar 0,1 e multiplicar por 1,1, tem que dar o que dá em cima, não é isso? Então, de cara já dá para ver que vai satisfazer, beleza? Por quê? Se eu pegar 0,11, isso vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a 0,1 que multiplica 1,1, beleza? Então, 0,1 que multiplica 1,1, isso aqui vai ser igual a 0,11, que sim, vai coincidir, beleza? Então, de fato, a taxa de inflação, ela foi igual a 10%. Essa terceira questão, ela está correta. Senhores, perdão pelo barulho, não sei se vocês ouviram daí. Eu acho que o vizinho decidiu fazer algum serviço em casa nesse exato momento. Mas a gente segue, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente dá esse suporte. Na quarta questão, nós temos o seguinte: dividir a quantia de 3.520 em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 3.
Isso irá resultar, respectivamente, nas partes que estão aí os valores. Vamos conferir, beleza? Note, quando eu tenho algo diretamente proporcional, eu sei que a relação resulta numa constante, a razão entre eles, beleza? Quando é inversamente, senhores, é o produto que resulta na constante. E se eu for querer transformar esse lado esquerdo numa razão, eu ficaria com o quê? Com A dividido por 1 sobre B. Se ligou? Então, tem que lembrar disso. Inversamente, a gente usa essa expressão aqui. Então, bora lá. Ele está falando de dividir 3.520, beleza? Então, 3.520 ele vai ser repartido, vou dizer aqui, na parte A, B e C. Sendo que essas quantidades vai ser relacionado numa relação o quê? Inversamente proporcional a 1, 2 e 3. Beleza? Então, observe. Eu vou pegar A e vou dividir por 1 sobre 1, que isso vai ser igual a B dividido por 1 sobre 2, que isso vai ser igual a C dividido por 1 sobre 3. Beleza? Olha as quantias aqui daquelas relações, daquela relação que eu mostrei agora há pouco. Beleza? E isso aqui resulta numa constante K. Tranquilidade? Aí o que acontece? Eu poderia isolar A, B e C em função de K, fazer essas igualdades à parte, e depois fazer que A mais B mais C, a soma dá 3.520. Eu vou encontrar o valor de K, depois eu encontro os valores de A, B e C. Mas existe uma relação, senhores, uma propriedade que ela é satisfeita em relação a essas razões, né? A gente faz o quê? A gente pega a soma de todas essas coisas do numerador, ou seja, A mais B mais C, vai ter que ser isso sobre a soma de tudo que tiver embaixo, no caso 1 mais meio mais 1/3, e isso tem que ser igual exatamente a quanto K. Sendo que esse valor que aqui aparece, ó, isso resulta justamente em quê? No valor que eu estou dividindo, 3.520, beleza? Então, K ele é igual a 3.520 dividido por quanto? Por. Aí aqui a gente vai fazer, né? O MMC, 6 por 2, 3, multiplicar 1, 13, aqui vai dar 2. Então, note, isso aqui dá 11 sobre 6. Beleza? Então, cadê? Então, K vai ser igual a 3.520 vezes 6 dividido por 11. Beleza? Então, pronto, deixa isso aí. Esse é o valor de K. Vamos conferir agora os valores de A, B e C. Note, A ele é exatamente igual a K. Já começa daí. Será que K resulta? Por que? De onde eu tirei isso? Aqui, senhores. Se eu igualar isso a K, A vai ser igual a K. Beleza? Porque isso é igual a 1. Então, se é igual a K e ele está dizendo que resulta, a primeira divisão é 1920, será que isso está 1920? A gente vai conferir agora, beleza? Se não for, já está errada a questão. Então, cadê? Vamos dividir 3.520 por 11. Aqui dá 3, então vem menos 33, 2, 2, aqui dá 2, menos 22, 0, 0, 0, 320. Aí 320 vezes 6. 0, 12, vem 1, 18, 19, 1920. Beleza? Então, de fato, aqui está correto. K é 1920. Para achar agora o valor de B, olha lá, o B, se eu for isolar, vai ser K dividido por 2. Beleza? Então, 1920. Vamos lá, ele está dizendo que vale quanto? 960. Vamos fazer o contrário. 960 vezes 2. 0, 12, vem 1, 18, 19. E aí, bateu ou não bateu? Bateu. Então, está correto. E por último, isso aqui por 3. Quanto que vale 3 vezes 640? 0, 12, 18, 19. Bateu também, beleza? Então, e aí, senhores? Essa questão 4 é certo ou errado que a gente tem que marcar? Gabarito certo, né? Questão correta. Quinta questão. A inversa da matriz dos coeficientes aqui apresentados é dada por isso aqui, beleza? Resumindo, isso aqui é a matriz inversa dessa outra. Senhores, quando a gente fala de matriz inversa, a gente tem aquela relação que eu falei que você tem que saber decorado. Que A vezes a sua inversa é igual a sua inversa vezes A, e isso é igual a matriz o quê? Identidade, beleza? A gente poderia resolver isso criando um sistema, mas é um jeito mais inteligente? Não, senhores, por quê? Aqui a gente joga essas matrizes que já foram informadas e a gente faz uma verificação muito mais prática, beleza? A gente tem que brigar contra o tempo na hora da prova. Então, vou fazer isso aqui e vou igualar a matriz de identidade de segunda ordem, que é 1, 0, 0, 1. Beleza? Diagonal principal todos iguais a 1, o resto 0. Beleza. Aí preste atenção. Vamos conferir logo a história dos zeros aqui. Aqui eu estou na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Eu teria que multiplicar isso aqui, linha 2, coluna 1. Beleza? Então, bora lá. Para eu achar esse primeiro elemento aqui, eu vou colocar aqui embaixo, assim, pronto. Para eu achar esse primeiro termo aqui, senhores, que é igual a 1, eu tenho que pegar
A linha 1 e coluna 1. Linha 1 da primeira matriz, coluna 1 da segunda. Esse outro aqui que eu falei já, né? Linha 2 da primeira matriz, coluna 1. A coluna sempre se refere à segunda, beleza? E a linha da primeira. Então, bora lá. Linha 1, coluna 1 vai ser 415 que multiplica. Cadê? Que multiplica 1. No caso, mais o quê? Mais 2 vezes menos 1. Ó, linha, coluna, 2 vezes menos 1. Já está errado, né, senhores? Onde que isso aí vai dar 1? Muito distante, né? Muito longe disso acontecer. Então, está completamente errado. Mas vamos lá, vamos para as demais, só para a gente exercitar, né? Já que estamos evoluindo rápido aqui nesse simulado. Para achar esse termo daqui, que seria 0, né? Para acontecer, linha 2, coluna 1. Então, eu teria que pegar 1 que multiplica 1, mais 1 que multiplica menos 1. E aí? Aqui deu 0. Esse aqui está ok. Esse outro dali teria que dar 0, né? Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Então, seria 415 que multiplica menos 2, mais 2 que multiplica o quê? 415. E aí, dá 0 isso aqui? Dá 0, senhores. Beleza? E, por último, 400 ó, linha 2, coluna 2. Linha 2 é 1. E a coluna 2, ó, 1 que multiplica menos 2, mais 1 que multiplica o quê? 415. Isso aqui vai resultar em 1? Nunca, né, senhores? Então, a quinta questão, ela está o quê? Errada, beleza? E esse é o nosso gabarito. Sexta questão. Suponha que 5 peritos trabalhando no mesmo ritmo consigam produzir 20 relatórios de perícia de mesmo formato em 8 horas. Então, 8 horas, 20 relatórios, 5 peritos. Se um dos peritos se afastar do trabalho devido à licença médica, a equipe reduzida, trabalhando no mesmo ritmo, conseguirá produzir 26 relatórios no mesmo formato no período de 10 horas. Vamos lá. Vamos criar aqui. Isso aqui é uma questãozinha de regra de 3 composta, né? Peritos, relatórios e hora. A primeira relação é aqui, 5 produz 20 em 8 horas. Aí um baixou, então eu tenho 4 peritos. Que mais? 4 peritos. Trabalhando no mesmo ritmo, 26 relatórios no período D, ou seja, eu tenho que verificar a questão do período, beleza? No período de 10 horas, ou seja, aqui é a interrogação, aqui é a minha incógnita, e eu vou comparar isso com as 10 horas, se bate ou não, beleza? Então, bora lá. A gente tem que, nesse tipo de questão, lembra que a gente adota sempre uma seta, ele tem a coluna da incógnita. Vamos lá. Hora com relatórios. Se em 8 horas eu produzo 20 relatórios, beleza? Para aumentar para 26 relatórios, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Vou precisar de mais tempo, então observe. Aumentei aqui e a lógica está dizendo que aqui também tem que aumentar. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Eu coloco a seta no mesmo sentido. Aí vamos lá. Horas e peritos. Se 5 peritos levaram 8 horas, 4 peritos para fazer um determinado trabalho tem que levar mais tempo ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho. E aí? Vai precisar de mais tempo porque diminuiu o número de gente trabalhando. Então, aqui são grandezas que são o quê? Inversamente proporcionais. Então, para a gente encontrar a resposta disso, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a coluna que tem minha incógnita, que essa é a regra, a gente sempre começa por ele, e todos os demais que não estão com o sentido que eu adotei para cá, eu vou inverter a ordem, beleza? Então, em vez de fazer 5 sobre 4, eu faço o quê? 4 quintos. Aqui já está no mesmo sentido, né? 20 sobre 26, beleza? Repararam que aqui eu inverti a ordem? Então, senhores, agora a gente tem que só fazer essas contas, ó. Olha lá. 20 por 5 dá 4. Aqui eu consigo simplificar por 2. Então fica 2 e aqui 13. Beleza? Que mais? Tá vendo que esse 2 com esse 4, a multiplicação vai resultar em 8. Então esse 8, senhores, eu já posso simplificar aqui de modo que vai sobrar o quê? X, 1 sobre x, igual a 1 sobre 13. Aí não resta dúvida, né? 1 sobre x igual a 1 sobre 13. Daqui eu tiro que x é igual a quanto? 13. No caso, está na coluna de horas, 13 horas. Ele fala que isso vai ocorrer num período de 10 horas. E aí, sexta questão, certo ou errado? Errado, né, senhores? Bem tranquila. E a minha aposta é que, de fato, vai ser tranquila essas questões de matemática, beleza? Já que passaram a exigir muitas matérias e muitos conteúdos nesse próximo concurso. Então, acho que vão nivelar, né, pela média. Bora lá. Sétima questão. No que se refere à manipulação de dados vetoriais, numéricos e matriciais, julga o seguinte item.
Se a matriz C for a matriz resultante do produto de A, que é a matriz A por B, que está aí na tela, então C terá 6 linhas e 6 colunas. Bem simples, senhores. C é igual a, como é que fala? A multiplicação da matriz de dimensão 3 por 2 pela matriz B 2 por 3. Lembra que, para ser possível realizar essa multiplicação, o número de colunas da primeira matriz tem que coincidir com o de linhas da segunda matriz. E a dimensão da matriz resultado vai ser essa sobra aqui, ó. O número de linhas vai ser o número de linhas da primeira matriz e o de colunas vai ser o de colunas da segunda matriz. Então, C é uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, é uma matriz 3 por 3. E ele fala que C terá 6 linhas e 6 colunas, para tentar pegar a besta, senhores, que está voando aí no assunto, e vamos multiplicar 3 vezes 2, 2 vezes 3 dá 6, então 6 e 6. Aí é demais, né? Paciência. Quem pensar isso merece, no mínimo, uma lapada. Beleza, senhores? Então, é isso. Quem estiver vacilando vai perder questão fácil. Olha aí. Questão de 2 segundos para você saber a conclusão disso. Beleza? Sétima questão, ela vai estar o quê? Errado. Parte pro abraço. Vamos lá. Oitava questão. A solução do sistema linear apresentado acima é dado por x igual a 1, 2 e z igual a 5. Quando ele está apresentando a possível solução, fica fácil até para quem não sabe o assunto, né, senhores? Por quê? Presta atenção. Vou fazer de duas maneiras. A maneira de mais leigo aqui. Substitui a porra desses valores no sistema e vê se vai ser condizente, né? Ó, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes y, 3 vezes 2, menos 6, mais e igual a 5. Mais 5, isso é igual a 1? Vai ser satisfeito aqui. Embaixo, x igual a 1, mais 2 vezes y, mais 2 vezes 2, mais 4, menos z, menos 5, isso dá 0? Dá 0. Ok. E por último, 4 vezes 1, 4, mais y, que é 2, mais 2, menos z, que é 5. Isso aqui dá quanto? Dá 1. E aí? 6 menos 5, 1. Correto. Então eu já poderia vir aqui e marcar essa questão como correta. Professor, questão fácil, isso é da Sebrae, senhores. A banca cobrou essa questão. Beleza? Em concursos anteriores aí. Não sei exatamente qual a prova, mas foi dessa mesma banca. Nível médio. Beleza? Mas, professor, e se eu não conseguisse resolver dessa maneira, eu tivesse de fato resolver o sistema? Aí aqui, senhores, lembra da história lá de matriz dos coeficientes, e no caso ela seria o quê? A igual a 2, 1, 4, menos 3, 2, 1, 1, menos 1 e menos 1. Beleza? E B, que é a matriz dos, como é que fala? Dos termos independentes, seria 1, 0, 1. Se esse sistema ele é possível e determinado, certamente o determinante de A, ele seria diferente de 0, beleza? Então, para achar os valores de x, y e z, senhores, eu não vou verificar para a gente economizar tempo, beleza? Mas bastaria a gente fazer isso aqui, ó, se liga. Usando aquela regra de Cramer lá para sistema. A gente pega o determinante, vou colocar assim, o determinante. Eu não quero saber x, e x é referente a essa primeira coluna, esses seus coeficientes. Então, eu vou pegar esses termos aqui da matriz dos termos independentes e vou substituir na coluna que seria x, ó, 1, 0, 1, beleza? E repito as demais colunas, menos 3, 2, 1, 1, menos 1 e menos 1. Beleza? Faço esse determinante e divido pelo determinante, tá falhando a caneta, e divido pelo determinante de A, beleza? Daqui eu iria achar o valor de x. Seguindo o mesmo raciocínio para y. Aí eu teria que fazer o que, senhores? Pegar 2, 1, 4, aí aqui ficaria 1, 0, 1, que é aquela outra matriz dos termos independentes, e por último 1, menos 1 e menos 1, dividido pelo determinante de A, beleza? E assim segue o mesmo raciocínio, senhores, para encontrar Z. Tranquilidade? Professor, não quero fazer por determinante, quero fazer por escalonamento. Show de bola. Se você souber fazer, faça. É super inteligente porque serve para qualquer tipo de sistema, SPD, SPI, SI, beleza? Mas fica a seu critério. Mas nessa questão aqui, senhores, vocês precisam ser espertos na hora da prova. Às vezes a solução está na cara ali. Você só precisa entender a lógica, beleza? Então, ó, verifica, bateu, satisfez as desigualdades, está correto, beleza? Então, oitava questão, está correto. Nona questão, com relação às equações lineares e quadráticas, sistemas lineares e funções, julgue o item a seguir. Para que o sistema linear a seguir tenha única solução, é necessário que A seja diferente de 2t. Senhores, é bom que a gente entre nesse contexto da questão anterior, que eu expliquei. Para ter uma única solução, o sistema tem que ser o quê? SPD. E puxando para análise com determinante, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser automaticamente o quê? Diferente de 0, beleza? Então, quem que é a matriz dos coeficientes aqui?
A matriz do coeficiente aqui é A, que é o que ele está querendo, 1, e quem multiplica x na última equação? 0, não tem x. Quem multiplica y na primeira? Menos 1, na segunda não tem, é 0, e na segunda é 2, beleza? Quem multiplica z na primeira? 1, na segunda menos 1, e na terceira A. Pronto, eu tenho que fazer esse determinante. Então, ó, determinante de A, isso tem que ser diferente de 0. Implica que o quê? Bora lá. A menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 0, 2 e A. Isso tem que ser diferente de 0. Professor, eu vou fazer como isso aí, professor? Eu tenho que fazer aquela parada de diagonal principal, menos secundária, duplicando as duas primeiras colunas aqui. Pode ser, senhores, pode ser. Vocês que escolhem, beleza? Mas existe uma maneira, como é que fala? Mais inteligente, senhores. Está aí no YouTube disponível para quem adquiriu o curso a explicação. Mas é bem fácil. Pega a lógica aqui. Eu vou desenvolver utilizando, por exemplo, eu pego essa terceira linha porque aqui aparece um 0. Beleza? Então, como é que ficaria o desenvolvimento desse determinante? Eu pego o 0, multiplico. Sempre vai ser assim, ó, menos 1 elevado à soma da linha e coluna dele. Quem é o elemento 0? Qual a linha e coluna dele? Linha 3, coluna 1, dá 4, né? E aqui eu vou multiplicar pelo determinante, cancelando a linha e coluna dele, que é o menor complementar. Beleza? Que vai ser o quê? Menos 1, 1, 0, menos 1. Segue a mesma lógica. 2 que multiplica menos 1 elevado linha em coluna. Linha 3, coluna 2, dá 5 aqui. Ó. E o determinante, cancelando linha em coluna dele, é A, 1, 1 e menos 1. E por último, senhores, eu vou ter A que multiplica, ó, 3 mais 3, não é isso? Menos 1 elevado a 6. Aí quem é o determinante disso? A menos 1, 1 e 0, beleza? Isso tem que ser diferente de 0, bora lá. Aqui eu já sei que morre, né? Porque é 0. Esse outro lado aqui, quem vai ser? Vou ficar com menos 1 aqui, então é menos 1. Então menos 2 que vai multiplicar o resultado daquele determinante. É bem prático. Então 2 por 2 é menos A menos 1. Beleza? A diagonal principal dá menos A, a secundária dá 1, mas tem que jogar o menos, fica menos 1. Ali, mais A, porque o expoente do menos 1 é 6. E cadê? Aqui é um 0, beleza? Então isso vai multiplicar o quê? 1, porque a diagonal principal dá 0 e a secundária dá menos 1, multiplicando por menos 1 dá 1. Então, resumindo, senhores, eu vou ter isso aqui diferente de 0, presta atenção. Menos 2, que multiplica aquilo ali, eu vou ficar com 2A mais 2 mais A diferente de 0. Olha lá, 3A mais 2 diferente de 0, A tem que ser diferente de menos 2 terços. E aí, alguma dificuldade nisso aí? Sendo que ele fala que tem que ser diferente de quem, senhores? 2 terços. Será que a gente errou algum sinal aqui? Vamos conferir. Olha lá, matriz dos coeficientes A, 1, 0, menos 1, 0, 2, 1, menos 1 e A. Beleza? Tá correto. Vou desenvolver esse determinante para essa linha. Aqui já cancelo. Esse aqui, linha 3, coluna 2, é menos 2. Olha aí. Que multiplica o determinante cancelando ele. A1, 1 e menos 1. Que isso dá menos A, menos 1. Tá certo? Então, 2A mais 2. E por último, aqui vai ser 3 com mais linha 3, coluna 3 dá 6. Então, é A que multiplica isso aqui. E A que multiplica 1. Tá correto, senhores, isso aqui. Então, ó, 2A mais 2 mais A. 3A mais 2, diferente de 0. A tem que ser diferente de menos 2 terços. Aqui ele fala que o A tem que ser diferente de 2 terços. Então, essa questão ela está o quê? Errada, porque faltou colocar o menos. Beleza? E a 10ª questão nós temos o seguinte. Considerando uma matriz A 2 por 3, uma matriz B 3 por 3 e C 3 por 2, julgue o item a seguir. É possível calcular os determinantes das matrizes A e C, porém não de B. Senhores, para calcular o determinante é obrigatório que seja uma matriz o quê? Matriz quadrada. E vai ser quadrada quando o número de linhas, M, for igual ao número de colunas. Beleza? Quais dessas matrizes aí elas são quadradas? A não é, B é, C não é. Então a única que eu conseguiria calcular o determinante é da matriz B. As demais eu não conseguiria. E a afirmação dessa questão está fazendo o oposto, né? Dizendo que é possível calcular o determinante de A e C, porém não o da matriz B. Então, bem tranquila a questão. Essa questão ela está o quê? Errada. E com isso a gente finaliza o nosso simulado, senhores. Espero ter contribuído aí no estudo dos senhores. Qualquer dúvida, entre em contato. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou da aula.
se somou, se contribuiu, e essas coisas vão, digamos assim, motivando a gente continuar trabalhando e ajudando os senhores, beleza? Então, dito isso, excelente estudo, espero que todos consigam seus objetivos e até o próximo vídeo.